A produtora Go Up, que é responsável pelo filme Dark Horse, declarou que a cinebiografia do ex-presidente Jair Bolsonaro custou cerca de 13 milhões de dólares, o equivalente a pouco mais de 75 milhões de reais. Essa informação consta em uma perícia privada que foi contratada pela própria Go Up e anexada ao processo em que o Instituto Conhecer Brasil é investigado por suspeita de desviar dinheiro de um contrato de 108 milhões de reais com a Prefeitura de São Paulo para financiar o filme. Começar essa com o Cristiano Beraldo, as discussões a respeito do volume de dinheiro empregado para financiar o filme Dark Horse e agora a declaração feita pela produtora que indica a quantia de 75 milhões de reais com a produção desse filme. Beraldo, o que isso ajuda nas discussões? Neto, veja, eu não conheço quanto custa fazer um filme, especialmente nos Estados Unidos, mas me parece que o céu é o limite, né? Há obras que são elaboradas e que custam centenas de milhões de dólares. Há outras que custam muito pouco. Nesse caso, a peça foi produzida, ao que me parece, o filme está pronto. Há atores que são reconhecidos, há diretores e outros prestadores de serviço que têm um nome, uma reputação no mercado de filmes nos Estados Unidos. Então, não me parece razoável duvidar da execução da obra, né? Então, aquela ideia que alguns tiveram de que o Daniel Vorcaro tinha pago e o dinheiro tinha sumido, não me parece de fato que é o caso. E esse não é o problema. O Daniel Vorcaro, ele na época, ele pagava evento em Lisboa para jornais de maior circulação do Brasil, fazia evento em Nova York para revistas de grande circulação no Brasil. Ele era o cara que estava colocando dinheiro em tudo quanto é lugar. Então, esse não é o problema. Ele pegou dinheiro e colocou dinheiro no filme. Só que, se você olhar o histórico de filmes brasileiros, ou filmes que são exibidos no Brasil, né, tem sua força de exibição no Brasil, filmes de interesse do público brasileiro, esses filmes raramente retornam esse tipo de investimento. Então, a única coisa que merece a nossa atenção neste caso, do ponto de vista legal, é compreender se este dinheiro foi dado por Daniel Vorcaro para a produção desse filme em troca de algum favor político. Esse é o ponto principal. Houve alguma retribuição política? Houve o uso do cargo, porque há senador, deputado federal, há autoridades envolvidas. Houve o uso do cargo para retornar esse dinheiro? Esse é o crime cometido. Do ponto de vista político, o dano foi gerado pelo próprio Flávio Bolsonaro, que mentiu para o seu eleitor, mentiu para o público de maneira absolutamente desnecessária, porque negou um relacionamento que houve, negou ter recebido um dinheiro que recebeu para a produção do filme. E não me venha com essa história de que, mas não foi da conta pessoa física do Daniel Vorcaro, foi lá de uma empresa XYZ. Ora, você tratou com o sujeito. Então não venha me dizer que caiu lá um dinheiro que eu não sei de onde veio. Não, o Daniel Vorcaro mandou alguém pagar aquele dinheiro. Obviamente foi ele que colocou. Tanto é que era ele que estava sendo cobrado pelo dinheiro, não era o presidente da empresa. Então, Caniato, esses são os pontos verdadeiros, de verdadeira preocupação. A mentira e se houve ou não houve algum tipo de troca de favor. Até agora isso não veio à tona. Ninguém falou, olha, alguém fez, uma autoridade, um deputado, um senador fez determinado movimento a pedido do Daniel Vorcaro em retribuição. Isso não foi trazido à tona até agora. De resto, para mim, nada me surpreende. Deixa eu chamar o Diego Tavares. Você, Diego, quais aspectos dessa notícia? Há uma diferença, né, entre o valor declarado e aquilo que tinha sido tratado, pelo menos as informações que foram divulgadas entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Você acha que esse tipo de detalhe vai ser explorado também politicamente? Deixa, talvez, Flávio, em uma situação
desagradável, ou pelo menos algo em que ele vai gastar energia para explicar ao longo do processo eleitoral? Olha, Caniato, por mais que muita gente tente fazer vista grossa para o que está acontecendo e não exigir de Flávio Bolsonaro todas as explicações possíveis a respeito desse relacionamento, desse estranho relacionamento que ele negou o tempo todo, mas que ficou comprovado que ele tinha com Daniel Vorcaro, não há como, por mais que se diga que o filme foi pago em dólar, por mais que se diga que o valor guarda correspondência com qualquer outro tipo de produção, ou que não guarde correspondência, como disse o Beraldo, com outras produções brasileiras, do ponto de vista político, o dano só piora. O problema de Flávio Bolsonaro se torna cada vez mais grave. Qual que seria a postura ideal de alguém que pretende concorrer ao mais alto cargo do Brasil, sobretudo num contexto de polarização como nós estamos vivendo aqui no nosso país? Abre uma planilha do Excel, mostra exatamente quanto foi pago para cada produtor, para cada ator, para cada locação. Eu não quero acreditar que um filme que custa 75 milhões de reais foi feito somente com gasto, foi feito sem que se controlasse de forma mínima cada uma das despesas. Nós estamos falando de uma quantia muito grande de dinheiro que está inserida no contexto de um dos maiores escândalos de corrupção, tanto do mercado financeiro privado quanto do mercado financeiro público, porque envolve também, evidentemente, o BRB, que é um banco público, fundos de pensões dos estados e de alguns municípios. Então, esse tipo de informação que parte da produtora, na minha avaliação, prejudica ainda mais Flávio Bolsonaro. Não dá para normalizar, por mais que se diga que é dinheiro privado, por mais que se diga, como também suscitou o Beraldo, que veio de um CNPJ XYZ. Se nós vamos normalizar esse investimento privado no filme Dark Horse, nós precisamos também normalizar investimento privado na aquisição de resort, nós precisamos normalizar o dinheiro privado que é empregado em contratos de honorários advocatícios com parentes de magistrados. Não dá para a gente ter dois pesos e duas medidas nesse caso. Novamente, nós estamos falando de um escândalo de corrupção que não tem lado, que une a esquerda, a direita, o centrão, o executivo, o legislativo, o judiciário, todas as instituições, revelando o que eu digo sempre, qual é a real polarização que nós vivemos no Brasil, que é a polarização de quem paga a conta de um lado e não tem serviço público, de quem de outro, das pessoas que estão sugando o dinheiro dos nossos impostos para se perpetuarem no poder, que fingem uma briga ideológica diante das câmeras, mas que brindam nessas festas e jantares no continente europeu, enquanto nós aqui entramos numa disputa que não nos leva a lugar nenhum. Então, eu estou ansioso, quero muito ver do Flávio Bolsonaro as explicações detalhadas sobre esse investimento, sobre esse filme, porque, novamente, nós estamos falando de um dos maiores casos de corrupção pública e privada da história do nosso país. E o nosso país, considerando todos os problemas que nós temos que enfrentar, merece um debate público mais qualificado do que isso. Pois é, Daniel Vorcaro de volta aqui à pauta do programa Os Pingos nos Is. Você, Bruno Musa, a informação indica que 75 milhões de reais teriam sido gastos na produção desse filme. A produtora, inclusive, divulgou essa informação, pelo menos declarou neste documento, e aí tem uma série de discussões a respeito das tratativas que foram feitas, pelo menos as informações que foram divulgadas por alguns veículos de comunicação em relação às tratativas entre integrantes da família Bolsonaro e Daniel Vorcaro para o aporte de recursos nesse filme. Veja, eu definitivamente não conheço a respeito do mercado de produção de filmes e etc. Então, como o Beraldo falou, quando a gente vê aquelas produções de Hollywood, obviamente os valores são gigantescos, mas um filme desse, eu não tenho a menor ideia quanto isso poderia custar, mas independente de custar ou não, realmente algumas coisas me chamaram a atenção que eu volto a repetir desde o momento que isso veio à tona, que foi justamente o momento dessa troca das mensagens, especialmente aquela, acho que era 1 ou 2 dias antes do Vorcaro vir a ser preso, aquela vez quando ele estava no aeroporto de Guarulhos. Então, foi a primeira vez que ele foi preso, né? Então, nesse momento e a forma como eram comunicadas, ali me chamou a atenção. E aí depois, outro ponto que me chamou a atenção é por que isso não foi colocado de imediato para o público saber?
teria causado um constrangimento muito menor. Eu lembro no momento que um dos jornalistas o questionou, o Flávio, se não me engano, ele estava em Brasília, e ele falou que não tinha absolutamente nada disso. Depois ele teve que desmentir o que ele havia dito. Então isso leva a uma desconfiança maior. Tanto é que ele estava liderando ali em valores numéricos as principais pesquisas e depois ele teve uma queda importante. Então, de novo, eu não sei falar a respeito de valores, eu não sei se isso seria caro ou barato, eu não sei qual o nível de produção do filme que teria sido feito, mas me causa estranheza essa relação muito próxima quando já se sabia quem era Daniel Vorcaro e já se sabia de, não como hoje, mas que alguma coisa ali estranha estava acontecendo. Mas de longe não sabíamos a extensão de absolutamente todos esses tentáculos por onde estavam. Pois é, a gente vai fazer um rápido break comercial. Quero lembrar que a enquete do dia trata da rejeição do acordo de delação premiada. Você acha que essa rejeição deve deixar os envolvidos no caso do Banco Master mais tranquilos ou mais preocupados? Por enquanto, tá? 67% disseram eles estão mais tranquilos, porque Daniel Vorcaro poderia, em um julgamento, omitir informações, preservar pessoas. Já 33% disseram estão muito preocupados, porque ele vai entregar todo mundo para tentar se safar, ou pelo menos tentar provar que ele não tem participação ou que ele não tem responsabilidade sobre todos os atos dentro da instituição financeira. A gente vai fazer um rápido intervalo, 1 minuto e meio. Na volta, a gente traz mais discussões, mais análises e outras notícias para você. Até já. Agora sim, recebendo toda a rede conectada com a gente aqui no programa, e eu vou trazer mais uma informação e passo para o Roberto Mota fazer um combo do tema anterior com esse. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Cássio Nunes Marques, rejeitou um pedido de aliados do presidente Lula para impedir que o filme Dark Horse, biografia do ex-presidente Jair Bolsonaro, seja utilizado como propaganda a favor da campanha do senador do PL do Rio de Janeiro, Flávio Bolsonaro. Essa decisão do ministro é processual. Nunes Marques afirmou que segue o entendimento consolidado do TSE de que, como os autores da ação não são candidatos para o mesmo cargo, não cabe esse questionamento. O pedido ao TSE foi feito por advogados do grupo Prerrogativas e também pelo deputado federal do PT de Minas Gerais, Rogério Correia. Você, Roberto Mota, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral rejeitando esse pedido para barrar o filme Dark Horse durante o período eleitoral, Mota. Acho que, Mota, só verifica o microfone, a gente não está escutando. Está escutando agora? Agora sim, perfeito. Em relação ao primeiro tópico, a perícia que foi feita sobre o financiamento do filme, a informação mais importante está no relatório. E a informação mais importante é essa. A perícia contratou que os ingressos vinculados ao projeto possuem origem privada, comprovada por contratos de investimentos, extratos bancários e demais registros financeiros. Em relação ao pedido para impedir a exibição do filme, é censura. Nós já vimos episódios semelhantes a esse. É aquela censura que ia durar só até o final do mês, mas nunca acabou. A censura no Brasil hoje tem muitos fãs, inclusive pessoas que dizem defender prerrogativas. Deve ser a prerrogativa de calar a boca dos outros. A esquerda brasileira não desiste de apagar Jair Bolsonaro da memória nacional. Boa sorte para vocês. Para os líderes esquerdistas, são permitidas todas as homenagens, inclusive homenagens que falsificam inteiramente as suas biografias. Jair Bolsonaro é o maior fenômeno político do Brasil, possivelmente desde Getúlio Vargas. E ao tentar apagá-lo, a esquerda simplesmente
reforça o mito. Pois é, deixa eu chamar o Diego Tavares para analisar esse caso. Diego, eu acompanhei nas redes algumas pessoas, me parece, que são pessoas entusiastas do presidente da República, que colocaram em paralelo a situação que envolveu a decisão do Carnaval, você se lembra? E aí eu queria que você discorresse a respeito das duas análises. Só que tem um detalhe importante, né? No caso do Carnaval, Lula foi candidato, ou pelo menos ao que tudo indica, né? Deve disputar a presidência da República, né? Ele é pré-candidato do PT. Agora, no caso de Jair Bolsonaro, não, né? Ele está inelegível, ele não será candidato. Essa é uma certeza, né? Exatamente, Caniato. O meu comentário que eu estava preparando aqui é pautado exatamente nessa comparação e nessas duas camadas. Nós temos no processo, na decisão do TSE, uma primeira camada que é processual, que é a ilegitimidade de quem acionou o TSE. Quem não vai disputar o mesmo cargo não tem legitimidade para fazer uma impugnação que se fundamenta numa futura candidatura à presidência da República. Qualquer outro pré-candidato à presidência da República poderia fazer a arguição. Processualmente estaria perfeito, mas ainda nós temos um problema de mérito. O candidato é Flávio Bolsonaro. O filme Dark Horse não é a cinebiografia de Flávio Bolsonaro, muito embora o Flávio Bolsonaro possivelmente seja um dos personagens ali da trama, um dos coadjuvantes. O filme fala sobre Jair Bolsonaro, o pai de Flávio Bolsonaro, que não está na disputa. Então, tanto sob o aspecto processual, a ilegitimidade dos membros do grupo Prerrogativas e do deputado do PT que fez essa arguição junto à Corte Superior Eleitoral, tanto quanto no processual quanto no mérito, não há viabilidade para que essa ação prospere. E claro, eu também tenho uma opinião muito semelhante à do Roberto Mota nesse sentido, de que você não faz uma contenção de danos a respeito de uma obra artística dessa forma. Essa contenção de danos não pode ser chamada de outra coisa senão de censura. A legislação eleitoral, ela atua após a ocorrência de um eventual ilícito. Então, se por acaso o filme Dark Horse trouxer algum aspecto de propaganda antecipada a respeito da candidatura de Flávio Bolsonaro, aí sim é possível que opositores, que qualquer pessoa interessada possa manejar uma ação para que esses danos sejam devidamente reparados, com todas as consequências que a legislação processual prevê e a legislação eleitoral prevê. Do contrário, nós estamos falando de pura e simples censura mesmo. Então, essa decisão do ministro foi muito, muito acertada, um lapso de luz, considerando o número de decisões equivocadas que, infelizmente, nós noticiamos diuturnamente aqui nos Pingos nos Is. Antes de passar para os outros comentaristas, mas, Diego, há uma questão subjetiva aí, né? Fico imaginando, se o filme é lançado e Flávio Bolsonaro, interpretado por alguém, aparece no filme. E aí uma fala de Jair Bolsonaro, né, interpretado pelo ator norte-americano: esse é meu filho, é um grande político, um dia ele vai ser presidente do Brasil. Não sei se tem essa fala, mas imaginemos que sim. Isso não poderia ser tratado como propaganda antecipada pela base governista, por exemplo, ou por algum pré-candidato? Poderia. O direito de petição, Caniato, é um direito fundamental. Então, quem se sentir no direito de dizer que isso é propaganda antecipada, pode assim fazê-lo. Mas aí torna-se ainda mais pertinente a comparação que você suscitou com o desfile de carnaval que nós acompanhamos no Rio de Janeiro, da escola de samba que homenageou a carreira do presidente Lula. E aquele desfile, é sempre bom a gente lembrar, não foi bem uma ode à história de Lula, né? Falou muito sobre políticas públicas, falou sobre soberania, falou abertamente sobre bandeiras que estão no discurso de pré-campanha e que provavelmente estarão no discurso de campanha também do presidente Lula. Então, cada um vai fazer a sua parte aí, cada lado vai fazer a sua lição de casa e tentar impugnar o lado de lá com as ferramentas que tem. Eu imagino que o filme Dark Horse não tenha nenhuma alusão à candidatura de Flávio Bolsonaro. Ora, se o clã Bolsonaro reclama tanto de um ativismo judicial que seria inclusive injusto, que pesou a mão demais contra o próprio Bolsonaro nas eleições de 2022,
o mais correto seria que tomassem todas as cautelas possíveis para que isso não voltasse a ocorrer agora nas eleições de 2026. Eu acho que seria até, de certa forma, um amadorismo tentar uma jogada como essa, considerando o cenário que eles mesmos afirmam que existe sob o ponto de vista jurídico no cenário eleitoral brasileiro. Então, eu imagino que esse exemplo que nós estamos suscitando aqui não deve estar contido no filme Dark Horse. Vou chamar o Cristiano Beraldo. Beraldo, para além da decisão do ministro Nunes Marques, o que a gente pode esperar? E aí também tem várias pessoas que colocam em perspectiva, né? Bom, todos os questionamentos que nós estamos acompanhando, esse filme serviria para fazer uma propaganda positiva de alguma coisa? Neto, vamos lá. Vamos imaginar que se faz uma peça, um filme, e durante a campanha se lança esse filme como uma peça de campanha. O que está dito ali, se tem uma passagem que fala do pai falando que o Jair falando que o Flávio é um cara muito bom e etc., isso aí é do jogo. Enfim, não vai mudar muita coisa na minha forma de ver. Da mesma forma que tantos candidatos que já estiveram próximos de Jair Bolsonaro em outros tempos, em que Jair Bolsonaro poderia gravar vídeos, é óbvio que esses candidatos vão usar esses vídeos gravados, eventualmente do Bolsonaro, dizer, olha, tem que votar nesse aqui, que esse candidato aqui é muito bom e tal. Isso vai acontecer. Então, assim, não vejo um grande problema nisso. O ponto é que, quando você tem esse grupo de advogados ligado à esquerda brasileira, que se omitiu por completo numa homenagem, diferente do filme, né, que conta a história, e eu não estou entrando no mérito aqui do financiamento do filme, estou falando, o filme conta uma história. O que aconteceu no Carnaval foi uma homenagem financiada com dinheiro público. E aí esses mesmos advogados, esses amantes do direito e da democracia, acharam que estava tudo bem. Puxa vida! Por que não dar uns milhõezinhos ali para uma escola de samba ser rebaixada cantando jingle de campanha do presidente da República? Não foi uma menção qualquer, foi um ato claro, exibido na TV aberta, em fevereiro do ano eleitoral. Então, assim, nessa situação gritante, absurda, aí não tem problema, eles acham que está tudo certo, porque afinal de contas o presidente Lula defende a democracia, aê, que beleza! E tudo que não seja a favor do presidente Lula, aí eles vão nessa linha de que nada presta. Como a gente está nesse Brasil de justiça minúscula, eu acho que a própria iniciativa do ministro Cássio Nunes merece destaque, porque essa turma é muito influente. Eles organizam eventos, jantares, confraternizações, etc., com os próprios ministros e tal, eles são muito influentes. Então, para ter uma decisão, uma canetada, e colocar qualquer elemento audiovisual, qualquer publicação na lista daquilo que está censurado no Brasil, é um minuto, é só cair na mão errada. Então, Caniato, é uma discussão que tem essencialmente esse cunho político, porque de técnico, de legal, você vê que ninguém respeita absolutamente nada. Chamar o Bruno Musa. Você, Musa, quais detalhes, apontamentos a respeito dessa rejeição por parte do TSE? É o argumento, né, que muitos indicam, principalmente integrantes do Partido dos Trabalhadores. Ainda que tenha sido rejeitado, isso não quer dizer que pré-candidatos ou o pré-candidato do PT não acionará o TSE questionando justamente essa película, esse filme que está sendo produzido para contar a história de Jair Bolsonaro. Nada no Brasil é certo e concreto, né, Caniato? Até o passado muda, eles são capazes de reescrever uma história, então não dá para dar nada como certo. Veja, toda a parte do financiamento deixamos de lado e comentamos na notícia passada e fizemos as devidas críticas pertinentes, ou eu fiz as devidas críticas pertinentes da forma como eu vejo isso. Agora, se até o momento não houve nenhum tipo de fato adicional ou condenação por conta disso do financiamento, por que é que mais uma vez nós faríamos algum tipo de censura prévia?
Mais uma vez, um filme seria bloqueado novamente a respeito do presidente Bolsonaro. Segundo a própria Constituição, censura prévia não pode ser feita. Então, se em algum momento for concretizado, provou, processou, condenou toda a parte do financiamento, é uma coisa. Agora, com o que temos, por mais que todas as críticas que possamos fazer como fizemos, levantem algum tipo de dúvida, de suspeita, isso precisa se concretizar de fato em algum tipo de crime. Agora, nesse momento, não tem motivo pelo qual ele barraria. Isso olhando pelo lado mais técnico. Quando nós falamos da situação brasileira de hoje, isso pode mudar por completo. Veja, o Lula, a campanha do Lula começou agora com o início da Copa do Mundo, falando Lula joga pelo Brasil. Será que se fosse ao contrário? Imaginemos que o Lula fosse oposição e que o governo de oposição estivesse sendo a situação. Será que eles não colocariam como isso sendo também uma pré-campanha? Teve também um outro evento, quando o presidente Lula pediu o voto para o Boulos, lá atrás. Será que isso também não concretizaria algum tipo de campanha? Houve essa discussão, lembro que comentamos por aqui. Então, tudo depende no Brasil de quem faz o que faz, não quem fala e não quem faz. Se provavelmente isso escalará no campo jurídico, é bem provável que sim. Afinal de contas, no Brasil você tem absolutamente a judicialização de tudo. O que vai dar? Simplesmente não temos a menor ideia. Será que isso pode sair do TSE e ir para o STF? Não sei o que diz a Constituição sobre isso, mas o que muda o que a Constituição diz?